Olá, sou Gustavo, professor da IFNMG, e hoje nós vamos fazer alguns exercícios envolvendo curvas parametrizadas. Então, o primeiro exemplo fala o seguinte: faça o esboço dessa curva com t variando de -2 até 2. Em seguida, elimine o parâmetro t para encontrar uma equação cartesiana da curva. Então, aqui abaixo nós temos o plano cartesiano e o que nós vamos fazer é representar essa curva com essas equações paramétricas neste plano. Então, para isso, nós vamos fazer uma tabela que vai auxiliar, onde aqui nós vamos escolher alguns valores para t, de acordo com essa condição aqui, e aqui nós vamos calcular o valor do x e do y para os valores de t que nós escolhemos. Então, como t varia de -2 até 2, então os valores de t que eu vou selecionar vão ser o -2, -1, 0, 1 e 2. Para cada valor de t, a gente vai calcular o x e o y aqui aplicando nas equações paramétricas dessa curva. Então, quando t é -2, no x nós vamos obter 1 menos 4, que é -3, e aqui o -4 para o y. Quando t é -1, no x nós vamos obter 0 e no y -3. Quando t é 0, no x nós vamos obter 1 e no y -2. Quando t é 1, no x nós vamos obter o 0, no y -1. E quando t é 2, o x é -3 e o t e o y aqui vai ser 0. Então, para t igual a -2, nós temos o ponto -3, -4 da curva. Então, quando o x é -3, o y é -4. -1, -2, -3, -4. Então, isso significa que a curva passa nesse pontinho aqui. Quando t é -1, nós obtemos o ponto 0, -3, que é esse ponto aqui. Quando t é 0, nós obtemos o ponto 1, -2, que é esse ponto aqui. Então, aqui o y é -2. Quando t é 1, nós obtemos o ponto 0, -1. 0 para x, -1 para y, que é esse ponto aqui. E para o último valor de t, que é 2, nós obtemos o ponto -3, 0, que é esse ponto aqui. Então, observe que esses três pontos aqui, esses pontos, né, que nós obtemos, determina essa parábola. Né? Então, para esse pontinho aqui, foi quando nós escolhemos o t -2, aqui o t -1, aqui o t igual a 0, aqui o t igual a 1, t igual a 2. E para finalizar o exercício, nós devemos eliminar o parâmetro t para encontrar uma equação cartesiana da curva. Então, como o x é dado por 1 menos t ao quadrado e o y como t menos 2, note que nessa segunda equação é fácil isolar o valor de t. Nós obtemos que t é y mais 2 e para esse valor de t aqui nós vamos substituir na primeira equação. Sendo assim, x é igual a 1 menos o t, que é y mais 2 ao quadrado. Nós vamos obter que x é igual a 1 menos, desenvolvendo a potência, nós vamos obter y ao quadrado, mais 4y mais 4. E como tem um menos aqui antes do parênteses, nós trocamos o sinal de todos esses termos aí. Então, aqui vai ficar menos y ao quadrado, menos 4y, menos 4 mais 1, menos 3. Então, essa aqui é a resposta. E aqui nós obtemos o esboço dessa curva. Agora vamos para o exemplo 2. Então, determine uma parametrização para as curvas seguintes. Então, neste caso aqui, nós temos essa curva, representada aqui pelas equações cartesianas, e nós devemos escrever essas curvas de forma parametrizada, né, onde o x e o y
vão ser dados em função de um novo parâmetro, que eu vou chamar aqui de parâmetro t. Então, nessa letra A, então eu preciso encontrar aqui um valor de x, um valor de y, em função de um novo parâmetro, que determina essa curva aqui, que é y igual a 2x mais 7. Então, nesse caso, note o seguinte: se eu chamar o x de t, o y vai ser 2t mais 7, e assim nós obtemos as equações paramétricas dessa curva do item A, ou seja, uma parametrização para essa reta. No item B, nós vamos aplicar aqui a mesma ideia. Note que neste caso é mais fácil chamar o y de t, porque se o y for t, aqui nós vamos obter um t ao quadrado, que vai ficar 1 menos t ao quadrado. Então, da letra A e da letra B, dá para a gente perceber que se fica fácil chamar o x ou y de t e a gente conseguir isolar a outra variável, nós obtemos de maneira aqui bem simples uma parametrização para a curva. Já nessa letra C, note que essa equação aqui ela é bem parecida com a equação da circunferência de raio 1. Na verdade, essa equação aqui é da circunferência de raio 4. Então, nós sabemos que essa circunferência x² mais y² igual a 1, ela pode ser parametrizada chamando o x de cosseno t e o y de seno t. Isso aqui, essa parametrização é a parametrização da circunferência de raio 1, onde o sentido dela aqui é no sentido anti-horário. Tá? Então, nessa letra C, a diferença é que o raio é 4. Então, eu preciso de uma expressão que eu jogo aqui e que eu jogo aqui, e no final das contas, nessa conta aqui, o x² mais o y² é igual a 16. Se eu jogar o x cosseno t e o y seno t, nós sabemos que o resultado aqui será 1, mas eu preciso obter o 16. Então, para obter o 16, qual vai ser a adaptação que eu vou ter que fazer? Então, no lugar de x, vou colocar o cosseno t e o y seno t, basta eu colocar aqui 4 cosseno t, 4 seno t, porque o x vai ficar 16 cosseno ao quadrado, o y 16 seno ao quadrado, colocando o 16 como fator comum, nós chegamos aqui no 16 e com isso nós obtemos essa parametrização. Já na letra D, aqui nós temos uma circunferência cujo centro está deslocado da origem. Neste caso aqui o centro está no ponto 1, 2 e o raio é 1. Então note que para essa conta da 1, se isso tudo aqui for cosseno e isso tudo aqui for seno, nós chegamos no 1. Então, x menos 1 igual a cosseno t e y menos 2 eu vou chamar de seno t. Consequentemente, o x vai ser 1 mais cosseno t e o y 2 mais seno t. Logo, se nós temos uma circunferência aí, cujo centro está deslocado da origem, o que vai aparecer aqui vai ser justamente as coordenadas do centro dessa circunferência. Já na letra E, nós temos aqui uma elipse. Qual vai ser a equação dessa elipse? Então, só para ficar mais claro, vamos dividir aqui toda a expressão por 36. Então, nós vamos obter x² dividido, na verdade aqui, 9x² dividido por 36, mais 4y², também dividido por 36, e 36 dividido por 36 é igual a 1. Aqui eu posso simplificar o 9 e o 36, vai ficar 4 aqui, e simplificando 4 com 36, obter 9 no denominador. Nós sabemos que essa expressão aqui é de uma elipse, cujo eixo maior é localizado sobre o eixo y. Então, note o seguinte, nessa expressão, aqui nós temos um x² dividido por 4, mais y² dividido por 9, igual a 1. Então,
eu preciso substituir um x aqui e um y aqui, que essa conta dá 1. Para isso, basta escolher x como 2 cosseno t e o y como 3 seno t, pois no lugar do x aqui, se eu substituir o 2 cosseno t, eu vou obter o 4 cosseno ao quadrado, 4 eu vou cancelar aqui embaixo. No y, se eu substituir por 3 seno t, vai ficar 9 seno ao quadrado, cancelo o 9 daqui de cima com daqui de baixo, e consequentemente essa conta dá 1, e então essa expressão aqui de fato é uma parametrização para essa elipse. Na letra F, nós temos aqui que parametrizar a reta que liga os pontos 1, 1 ao ponto 4, 3. Então, representando aqui rapidamente essa reta, que nós temos o eixo x e o eixo y. O ponto 1, 1 é esse aqui. E o ponto 4, 3, nós temos aqui 4 para o x e 3 para o y. Então, nós devemos parametrizar a reta que liga esses dois pontos. Nós sabemos da geometria analítica que uma reta possui equação vetorial como A mais o vetor AB, que multiplica o parâmetro t, onde o vetor AB é o vetor diretor dessa reta. Então, neste caso aqui, se eu chamar esse ponto de A, esse ponto de B, nós temos o ponto A, que pertence à reta, nós temos o vetor AB, que é o vetor diretor, então nós conseguimos encontrar essa equação vetorial da reta. Então, o vetor AB ele é determinado por B menos A, nós temos as coordenadas desses dois pontos, então aqui vai ficar 4 menos 1, 3 menos 1, encontramos o vetor AB, então agora basta aplicar essa fórmula. Então vai ficar o ponto A, que é o ponto 1, 1, mais o vetor AB, vezes o parâmetro t, ou seja, os pontos x e y dessa reta, o x é dado por 1 mais 3t, e o y como 1 mais 2t. Então, essa é a equação paramétrica dessa reta que passa pelos pontos AB. Entretanto, em alguns exercícios, eles pedem para calcular somente uma parametrização do segmento que vai de A até o B. Esse cálculo aqui continua o mesmo, mas o que vai mudar é a variação do t. E, considerando somente o segmento de A até B, basta tomar o t variando de 0 até 1. Note o seguinte, quando o t vale 0, nós obtemos o x1 e y1, que é o ponto A, e quando o t vale 1, nós obtemos o ponto 4 para o x e 3 para o y, que são justamente aqui as coordenadas do ponto B. Por último, vamos fazer o exemplo 3, que é que é sobre a curva chamada bruxa de Agnese. Então, a curva bruxa de Agnese é descrita por todos os possíveis pontos P representados nessa figura aqui, né? Onde o ponto P é esse pontinho aqui. Então, o que acontece? Aqui nós temos o eixo x, eixo y, nós temos essa reta cujo y vale 2A, e nós temos essa circunferência aqui de raio A. Depois, partindo do 0, 0, nós fazemos um segmento que corta essa reta nesse ponto, e com isso nós conseguimos determinar esse triângulo retângulo. Esse vértice aqui, desse triângulo retângulo, é um ponto que pertence a essa curva chamada bruxa de Agnese. Então, pegando um outro exemplo aqui, a partir desse ponto eu vou fazer um segmento que corta essa reta 2A. Aqui eu vou construir um triângulo retângulo e esse vértice aqui também faz parte dessa curva. Então, imaginando aqui todas as possibilidades, né, desse triângulo retângulo, a gente pode ter até segmentos aqui nesse outro sentido, né, formando também triângulos retângulos.
cujo vértice aqui também faz parte dessa curva. Então, analisando todos esses pontos possíveis, nós vamos obter uma curva que tem esse formato aqui. E aqui é a mesma coisa na parte negativa do x. Uma curva que tem esse formato aqui. Então, o esboço dessa curva, que é o que responde à letra A, é essa curva aqui dada em vermelho. Tanto essa parte aqui quanto essa outra parte aqui também. Já na letra B, está pedindo para encontrar as equações paramétricas dessa curva e está pedindo para mostrar que é justamente dado por essas duas expressões aqui. Então, para ficar mais claro as ideias que nós vamos aplicar, aqui eu vou repetir um esboço do desenho anterior, eixo x, eixo y. Aqui nós temos a reta 2A. Aqui nós temos a circunferência de raio A. E vamos pegar aqui um exemplo de um ponto que está nessa curva. Então nós temos esse triângulo retângulo. Esse pontinho aqui pertence à curva de Agnese. Então, para encontrar a parametrização dessa curva, nós temos que encontrar os valores do x e do y desse pontinho aqui em função de um novo parâmetro. E no nosso caso, o parâmetro que eu vou considerar vai ser esse ângulo aqui. Que eu vou chamar de ângulo T e vou colorir de rosa. Tá? Então, primeiro detalhe. Note que esse triângulo maior aqui é um triângulo retângulo e o x desse ponto é o mesmo x desse ponto aqui, que é dado por essa distância. Esse outro cateto mede 2A, então, para encontrar o valor do x, basta eu aplicar a relação de tangente a esse triângulo retângulo que eu vou repetir aqui. Então, aqui nós temos o ângulo T, aqui mede 2A e aqui mede x. Consequentemente, a tangente de x, aliás, a tangente de T é cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente. Então, trocando o x de posição com a tangente, x é 2A dividido por tangente de T. Tangente de T, o inverso da tangente de T, nós sabemos que é cotangente. Ou seja, tangente a menos 1 é a cotangente. Então, x pode ser escrito como 2A vezes cotangente de T. Então, nós obtemos essa primeira expressão aqui. Agora, nós devemos encontrar a parametrização para o y desse ponto. E, para isso, nós vamos utilizar o seguinte raciocínio. Então, note o seguinte. Se esse ângulo aqui é T, esse ângulo aqui também mede T. Certo? Então, esse ângulo e esse ângulo aqui, eles são opostos pelo vértice, então eles são iguais. Note também que a soma dos ângulos internos de todo o triângulo vale 180. Nesse triângulo menor aqui, nós já temos um ângulo de 90, nós temos esse ângulo rosa e nós temos esse ângulo verde aqui. Então, eu sei que o ângulo rosa mais o ângulo verde deve ser 90 graus, somado com esse outro 90, dá o 180. Além disso, nós temos uma propriedade envolvendo circunferência e triângulo, que esse triângulo aqui, que está inscrito nessa circunferência, ele é um triângulo retângulo, pois um de seus catetos aqui, na verdade, a hipotenusa dele é o diâmetro dessa circunferência. Consequentemente, esse triângulo ele deve ser um triângulo retângulo nesse ângulo aqui. Tá? Então, se todo esse ângulo
é 90 graus e esse ângulo rosa aqui vale T, esse outro pedacinho aqui deve valer o mesmo ângulo que está em verde aqui, porque eu sei que a soma deles é 90 graus. Então aqui esse ângulo deve ser o ângulo verde. Aqui nós temos mais um ângulo de 90 e, consequentemente, esse ângulo aqui também deve ser o ângulo T, também deve ser esse ângulo rosa, pois esse ângulo mais o verde é igual a 90 graus. Então, sendo assim, primeiramente, o que a gente vai fazer? Calcular essa medida daqui até aqui, que eu vou chamar de B. Então, só para ficar mais claro, eu vou desenhar o triângulo que eu vou estar utilizando, que é esse triângulo cuja hipotenusa é o diâmetro dessa circunferência, então isso tudo aqui mede 2A. Esse ângulo aqui, nós vimos que ele mede T, eu quero determinar essa medida B. Então, em relação ao ângulo T, eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa. Então, vou aplicar a relação de seno. Seno de T é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o valor de B é 2A vezes o seno de T. Agora, eu vou estar utilizando esse outro triângulo aqui, ó. Eu sei que esse ângulo também é 90, então vou desenhar ele aqui embaixo. Esse ângulo aí é 90 graus. Por que eu vou estar utilizando ele? Porque o valor do y desse ponto aqui é essa distância, que é justamente o valor desse cateto aqui. A hipotenusa é o valor do B, que a gente calculou anteriormente, 2A seno T. Esse ângulo aqui é o ângulo T, então eu vou aplicar novamente a relação de seno. Seno de T é cateto oposto dividido pela hipotenusa 2A seno T. Então o valor do y é igual a 2A seno T vezes seno T, 2A vezes seno ao quadrado de T. E com isso nós encontramos a parametrização do y e a parametrização do x. Com isso nós concluímos o exemplo e a aula.